Aquilo que parece o fim, para Deus é apenas uma oportunidade de recomeço. Não fique desanimado se alguma coisa aparentemente parece que não tem jeito, porque isso nas mãos do Senhor, na verdade, é uma oportunidade para que se inicie um novo ciclo, um novo mover de Deus e um novo testemunho, aonde você vai abrir a sua boca e vai falar dos feitos do Senhor, aonde o fim vai mostrar a outras pessoas o poder do Senhor para recomeçar na tua vida. Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam multiplicadas sobre a tua vida hoje. Nessa quinta-feira, dia 12 de maio de 2022. Aqui Cláudia Rodrigues em mais um Devocional do Refrigério. E, queridos, o tema do nosso devocional de hoje é: aquilo que parece o fim se tornou em um recomeço. E nós vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Neemias, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 4 e 5. Diz assim: O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Aleluia. Se tem, queridos, um livro maravilhoso na palavra do Senhor para conversar um pouco com o nosso coração sobre recomeço, sobre construção, é o livro de Neemias. Esse livro ele começa nos mostrando que Neemias ele recebe uma visita do irmão. Neemias ele está na cidade de Suzã e o irmão dele chega de Judá e ele pergunta como estão as pessoas que sobreviveram ao cativeiro. E, queridos, a palavra de Deus nos mostra que ele começa a falar para Neemias que aqueles que sobreviveram estavam passando por grande sofrimento e humilhação e que o muro da cidade tinha sido completamente derrubado e as portas destruídas por fogo. E a Bíblia diz no começo do livro, no capítulo 1, que quando Neemias escuta essas coisas, ele senta e ele começa a chorar. E não é um choro que passa imediatamente. Ele entra num processo mesmo de sofrimento, de lamentação. Mas a Bíblia nos diz que ele vai orar ao Senhor, que ele vai procurar a Deus. Amém, queridos? Porque diante de um cenário onde eu e você não sabemos o que fazer, como Neemias estava, nós precisamos buscar o Senhor. Aquilo que parece o fim, aquilo que parece não ter jeito, nas mãos do Senhor é apenas um novo começo. E no versículo que lemos hoje, os 2 versículos, nos mostram justamente depois desse processo que Neemias conversou com o Senhor. E então, num determinado dia, onde Neemias estava ali trabalhando, porque ele era copeiro do rei, o rei percebe uma tristeza no rosto de Neemias. E ele faz essa pergunta, aonde eu e você lemos os versículos de hoje. O rei pergunta a Neemias o que ele gostaria de pedi-lo. E então, antes de responder, Neemias novamente busca o Senhor. E sabe, queridos, eu e você às vezes estamos diante de situações na nossa caminhada, na nossa família, na nossa vida, em que está tudo em ruínas, como estava a cidade de Jerusalém. Neemias ele recebeu essa notícia e ele ficou completamente abalado, porque era o lugar dele, a terra dele. E trazendo isso para a nossa realidade, às vezes os nossos sonhos parecem que estão em ruínas, a nossa família, os projetos que Deus colocou no nosso coração. Mas diante de quadros assim, nós precisamos fazer como Neemias fez, buscar o Senhor antes de responder qualquer coisa, antes ao menos de falar sobre aquilo que estamos vivendo. Nós precisamos buscar o Senhor. Amém? Então Neemias, quando ele responde ao rei, ele já conversou com o Senhor. E aí ele pede ao rei que ele seja liberado para ir reconstruir os muros da cidade. E se a gente continuar lendo esse livro com o nosso coração, buscando que o Espírito Santo traga, o conhecimento, a revelação sobre o poder da reconstrução, o poder de Deus para nos fazer reconstruir,
sabemos que a história mostra a reconstrução daqueles muros de Jerusalém. Mas, queridos, na nossa vida espiritual, eu e você estaremos diante em algum momento de situações onde é necessário recomeçar, onde é necessário reconstruir. E para isso nós precisamos de duas coisas que o livro de Neemias nos ensina: atitude e sabedoria. A atitude, queridos, é quando nós olhamos para uma situação improvável, uma situação aparentemente impossível, mas lá no nosso espírito, no nosso coração, nós sabemos que servimos a um Deus, o Deus do impossível. E essa consciência, ela vai nos colocar num posicionamento de fé e de atitude, que é confiar no Senhor e seguir a direção do Espírito Santo. E a sabedoria, queridos, vem no lugar do relacionamento. Amém? Neemias, ele tinha relacionamento com Deus. É por isso que ele se posicionou. Ele teve uma atitude para ir reconstruir os muros. E a sabedoria de Deus veio sobre a vida dele. Se a gente continuar lendo esse livro, inclusive eu te encorajo para você ler nos próximos dias o livro de Neemias. Nós aprendemos muito, queridos, com ele. Neemias se levanta para reconstruir esse muro. Ele tem as portas abertas, o favor de Deus é sobre a vida dele, ele recebe materiais para essa construção, mas se levantam muitas oposições. Sabe por quê, queridos? Porque quando eu e você nos levantamos para fazer aquilo que Deus nos manda fazer diante dessas situações, improváveis, as oposições parece que elas vão ficar mais fortes ainda. Mas nós precisamos permanecer em fé. E hoje o Senhor ele está dizendo para o nosso coração: não é tempo de ficar mais na lamentação. Eu te chamei para você reconstruir sobre essa situação que aparentemente não tem jeito. Aleluia. Talvez, queridos, a situação que você esteja enfrentando hoje esteja em ruína, seja a tua saúde de um parente seu, seja o seu casamento, o trabalho. Eu não sei, o Espírito Santo sabe juntamente com você. Mas o Senhor está te chamando para um tempo de atitude de fé e de receber mais da sabedoria dEle. Você, diante do Senhor, é como um reconstrutor. Porque a Bíblia diz que Cristo habita em nós e toda a sabedoria está em Jesus. Então, queridos, para reconstruir é necessário se levantar em fé e confiar nessa capacidade que vem de Deus. Amém? Assim como Neemias se preparou para falar com o rei, ele buscou ajuda para recomeçar, ele buscou outras pessoas para ajudar ele nesse projeto. Mas antes de tudo, ele buscou a Deus. E foi Deus que colocou essas estratégias no coração de Neemias. Então que hoje, queridos, com essa palavra, uma palavra que nos inspira ao tempo de reconstrução, de viver o improvável, de viver o impossível, de ver Deus se mover em situações que não tinha mais jeito. Diante dessa palavra, nós vamos orar ao Senhor, amém? E queremos que receberemos de Deus uma graça hoje, para andarmos nessa atitude e com a sabedoria dEle, para iniciar um recomeço, para iniciar uma reconstrução sobre as áreas que estão assoladas nas nossas vidas, amém? Então vamos orar, fecha os teus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, exaltamos a sua bondade, a tua fidelidade. Reconhecemos, Pai, a Tua palavra como verdade absoluta sobre as nossas vidas. Espírito Santo, nós queremos Te agradecer por esse devocional de hoje. Senhor, como Você é bom. Obrigado, Pai, por nos encorajar ao tempo do recomeço, ao tempo da reconstrução dos Teus planos, dos Teus projetos, dos Teus propósitos em nós. Senhor, nós não queremos ficar prostrados no lugar da lamentação, mas nós queremos receber de Ti essa porção de graça para andar em atitude de fé, para andar na Tua sabedoria, Senhor, e na direção que Tu tens para o nosso coração em relação a esse recomeço, em relação a essa reconstrução dessas áreas que nós colocamos hoje diante do Senhor. E aí nesse momento, com os teus olhos fechados, coloca essa área diante de Deus, essa área que é necessário que o Senhor opere uma reconstrução juntamente com o Espírito Santo em parceria com você. Fala para Deus nesse momento. Em nome de Jesus, Pai, diante dessa área que seu filho, que sua filha está colocando agora diante de Ti,
Que haja, Senhor, uma graça. Que haja, Pai, o Teu Espírito agora tocando a vida do meu irmão e da minha irmã, para que ele ande em atitude de fé e para que a Tua sabedoria, Senhor, ministre ao coração dele, ao coração dela, o que é necessário fazer para recomeçar. Nós te agradecemos por essa palavra hoje, Senhor, e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é o nosso ajudador. Ele é aquele que nos faz reconstruir. É aquele que nos faz, queridos, viver o impossível. Amém? E você que crê nessa palavra, crê que Deus derramou sobre a tua vida hoje uma graça para você se levantar e para você reconstruir na força que vem dele. Vamos declarar juntos, fazer a nossa confissão de fé ao Senhor. Escreve comigo assim nos comentários. A graça de Deus me capacita a reconstruir. Amém, amados? Deus é o Deus que nos dá toda a capacidade, que nos dá também todas as ferramentas, a sabedoria e as direções para que tenhamos apenas a atitude de fé para isso. Que ao longo do seu dia você possa meditar sobre essa palavra e lembrar que Deus não é Deus de obras inacabadas e aquilo que Ele começou na tua vida, Ele é fiel para cumprir. Amém? E se você foi edificado por esse devocional de hoje, eu gostaria de te pedir, não esquece de deixar o seu like. Quando você faz isso, você está cooperando para que outras pessoas sejam alcançadas hoje, através dessa palavra. Se você sentiu desejo no coração, compartilhe esse devocional. Tenha um dia maravilhoso e logo mais às 20 horas, nós temos o nosso encontro, a live de oração aqui no canal. Amém? Fica na paz e até o próximo momento aqui.